E para falar mais sobre esse assunto e também trazer esclarecimentos para você que nos acompanha, nós vamos bater um papo com o doutor Gabriel Quintanilha, que é professor de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas. Doutor, obrigado por atender o nosso convite para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto. Prazer é tudo meu, uma alegria estar aqui para que a gente possa abordar um assunto tão importante para o povo brasileiro. Então tá certo. Doutor, o governo federal ele apresentou um projeto de lei complementar para reduzir o preço dos combustíveis. Isso, de fato, vai beneficiar os consumidores? Bom, sem sombra de dúvidas, a proposta do governo ela pode ter sim impactos no preço dos combustíveis, porque efetivamente haverá praticamente um subsídio por parte do governo federal. O grande problema é que essa medida é uma medida que não necessariamente vai se sustentar, porque a previsão de aplicação vai ser somente até 31 de dezembro de 2022. Ou seja, se não houver nesse período uma equalização do preço do combustível, efetivamente nós teremos um retorno aos altos preços que estamos vendo hoje nas bombas de todo o país. Hoje a gente vê uma diversificação com relação ao ICMS dos estados. Como é que deve ficar essa arrecadação? Isso pode trazer algum tipo de prejuízo para investimento, já que esses recursos eles deixariam de entrar de uma forma completa nos estados, mesmo que haja um subsídio do governo federal? Sim, a previsão de compensação do governo federal não leva em consideração 100% da arrecadação. Existem estados que efetivamente ficariam sem qualquer complementação, sem qualquer compensação por parte do governo federal, de acordo com as regras que estão sendo debatidas hoje. Somente alguns estados conseguiriam a compensação efetiva da perda de arrecadação, porque cada estado tem hoje uma regra diferente de ICMS. Aliás, esse é um dos grandes problemas que nós temos para o desenvolvimento do país. Legislações diferentes, regras diferentes, alíquotas diferentes. Portanto, temos vários Brasis dentro do Brasil. E os estados, com essa perda de arrecadação, certamente vão sofrer e podem ter não só perda da capacidade de investimento, como até mesmo dificuldade de caixa para que possam fazer frente às suas despesas ordinárias. No caso do diesel e do gás de cozinha, doutor, o governo federal afirmou que vai ressarcir os estados com alíquotas de 17% do ICMS. O governo ele tem caixa para fazer isso? O governo, na verdade, ele leva em consideração o valor a ser arrecadado pela venda da Eletrobras, né? Que não é bem uma venda, vai ser uma privatização muito específica com a venda de ações. Na verdade, o governo estima que vai ter uma arrecadação superior a 50 bilhões de reais, algo em torno de 55 bilhões, tendo em vista que o prazo para fechamento dos interessados foi ontem. É bastante provável que o governo realmente chegue a uma arrecadação de 55 bilhões de reais. O problema é que o impacto dessa compensação pode chegar a algo superior a 60 bilhões de reais. O governo federal não está em condições orçamentárias de fazer despesas de tal monta. Portanto, há um risco fiscal muito grande do governo federal furar o teto de gastos. Essa questão toda resolveria o problema da alta no preço dos combustíveis? Bom, momentaneamente sim. A legislação que hoje se debate, ela vai ter aplicação até 31 de dezembro. Certamente haverá um impacto no preço dos combustíveis. Certamente haverá uma redução, um equilíbrio, e o consumidor não vai enfrentar grandes dificuldades para poder verificar isso na prática. Todavia, é uma bomba fiscal que vai ficar para o próximo governo, que pode ser a continuidade do governo atual ou um novo governo que virá assumir. Mas certamente a conta vai chegar. E eu até ia te perguntar isso, o que pode acontecer depois de 31 de janeiro, né? Porque existe um limite, né? Isso é um tempo pré-estabelecido. Então, depois disso aí, a coisa pode voltar para os níveis que está hoje, doutor? Pode ser pior do que voltar aos níveis que nós estamos hoje. Esse subsídio financeiro trazido pelo governo federal, ele demonstra claramente uma medida desesperada para segurar o preço dos combustíveis. Por não se tratar de uma medida definitiva, ela só vai ser aplicada até 31 de dezembro de 2022, ou seja, até o término do mandato atual do líder do executivo. Há efetivamente o risco de que os preços sejam totalmente descontrolados e o orçamento da União esteja com um rombo tão grande que o próximo governante tenha profundas dificuldades para gerir
os cofres públicos no seu primeiro governo, ou talvez até no próximo mandato inteiro. Doutor, fala-se muito numa paridade dos estados, né? Porque hoje é bem aquilo que você falou, né? São vários Brasis dentro de um só. Existe alguma alternativa para os consumidores, para que eles não sejam tão impactados, né, por essa questão da alta dos combustíveis? O grande problema brasileiro em matéria tributária acaba sendo, infelizmente, um problema político. A falta de vontade política da aprovação da reforma tributária. Várias PECs sobre reforma tributária já tramitaram no Congresso, principalmente nesse último ano e no ano anterior, e nenhuma delas foi para frente pela falta de vontade política. É necessário que haja, sim, uma equalização do ICMS, não só uma equalização, uma simplificação do ICMS, que é o principal imposto dos estados, que é o imposto que vai impactar no preço dos combustíveis, da energia elétrica, do comércio de bens. Há estados, como é o caso do Rio de Janeiro, que o ICMS pode chegar a patamares de 35% sobre o combustível. Ou seja, o impacto realmente é muito grande. A solução momentânea não resolve o problema, ela empurra o problema para o futuro. O que nós precisamos no Brasil, efetivamente, é uma reforma tributária urgente que possa solucionar esse grande problema fiscal que nós temos no país. Doutor, para a gente encerrar, né, pegando um gancho nessa tua última fala, dá para a gente projetar algo que seja feito no país, mas de forma definitiva para resolver essa situação? Infelizmente, não há expectativas da aprovação da reforma tributária com a brevidade necessária. É bastante provável que nós tenhamos medidas paliativas que estão sendo adotadas desde o ano passado, como medidas para tentativa de segurar o preço dos combustíveis, que não serão medidas eficazes para o futuro. Veja, o Brasil precisa parar de tentar dar remédios pontuais para poder curar determinados sintomas da doença, para efetivamente atacar a doença, que é o sistema tributário brasileiro, que é um sistema confuso, complexo, que faz com que bens e serviços sejam caríssimos. Basta comparar preços de bens e serviços no Brasil com preços de bens e serviços em países de primeiro mundo. Nesse caso especificamente, a gente consegue identificar que a reforma tributária ela pode ser fundamental para que haja o equilíbrio desses preços. Entendi. Doutor, queria te agradecer e já deixar um convite aqui. Provavelmente semana que vem esse assunto volte à pauta no Congresso Nacional e, se aprovado, eu gostaria que você voltasse aqui para a gente discutir os reflexos disso na vida do brasileiro. Pode ser? Perfeito, convite aceito. Pode contar comigo. Então tá jóia. Doutor, muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme, conte comigo. Vamos continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Então tá certo. E a gente vai ficando por aqui, encerrando o jornal de hoje, mas lembrando que amanhã, ao meio-dia, a gente volta aqui e eu quero ter esse encontro com você, tá certo? Então até amanhã. Tchau.